Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e vamos começar com mais um vídeo aqui para o canal. E eu quero desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês. E não liguem para o barulho, tá bom? Tá um pouco forte, mas mais uma vez véspera de feriado. Parece que eu gravo vídeos apenas véspera de feriado, mas não é a verdade. E um pouco gripado aqui, mas eu quero hoje falar com vocês sobre algo que tem queimado o meu coração. Eu quero dividir com cada um de vocês, que é buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentados. Buscar o reino de Deus. Quanto é difícil a gente buscar algo invisível, algo que não é palpável aos nossos olhos no momento, algo que a gente tem como promessa, né? Só que estamos aqui na vida terrena, temos fome, temos sede, temos necessidades, temos sonhos, temos compromissos, temos responsabilidades. Mas dentre todo esse contexto de tantas coisas, às vezes a gente olha e fala, não, eu tenho tanta coisa, né, para fazer. No final do dia, quem sabe eu vou buscar o reino de Deus, né? Ou né, no começo ali na manhã, e o resto do dia inteiro você esquece. Isso é um exercício que, conforme você vai fazendo, você vai se preocupando com as coisas, você vai colocando as coisas na frente, você vai se preocupando com outras coisas, o reino de Deus ele vai ficando muito pequeno dentro do seu coração e muito pequeno dentro da sua vida. Automaticamente, todas essas outras coisas começam a tomar o lugar que Deus deveria ter, né? E como promessa ele deixou, buscar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por que a gente não busca primeiro o reino de Deus, sendo que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas? É muito difícil nos dias de hoje manter um foco, né? O olhar em uma missão, né? É muito difícil nos dias de hoje você realmente centralizar um alvo e falar, eu vou seguir isso, vou seguir fazendo isso, e Deus está nesse barco aqui, eu vou com Ele, né? Na tempestade e na hora boa. É muito difícil, pessoal, é muito difícil ter essa perseverança no Senhor, né? No caminho que Ele colocou para você. E por que é muito difícil? Tudo tende a colocar ou uma barreira, ou a colocar alguma coisa, ou alguma emergência, e vai ficando muito pequeno a nossa busca por Deus, a nossa busca para que Ele nos gerencie, né, e nos direcione. Porque eu posso ir lá orar e no outro dia eu fazer tudo o contrário, né? Infelizmente, muita gente tem colocado como que a graça, né, seria um alvo de repetição. Não importa quantas vezes você cometa o mesmo pecado, Deus vai estar te abençoando e tudo mais, e não é assim, né? O que acontece na realidade é que Jesus sim morreu para que você fosse salvo, e Ele sim pagou o preço pelos seus pecados, mas não para que você continue fazendo as mesmas coisas. E eu quero colocar isso nesse contexto, por quê? Porque uma coisa é a gente orar à noite, outra coisa é a gente não orar de dia. Porque se durante o dia, se você está andando na rua e você está falando com Deus, se você está andando na calçada e você está falando com Deus, se você está trabalhando e você está falando com Deus, transformações serão feitas. E o reino de Deus, ele será buscado realmente em primeiro lugar. Porque na hora que aparecer uma coisa ruim para você fazer, você não vai fazer, sacou?
E eu não quero colocar de coisas grandes, eu quero colocar de pensamentos, eu quero colocar sobre você interpretar. Não é o fato de você, sei lá, você foi comprar alguma coisa e você devolveu o dinheiro. Isso era mais do que a sua obrigação. O que eu quero colocar é sobre um gerenciamento de pensamentos, um gerenciamento de caminhar, sabe? Um gerenciamento maior da sua vida, porque você está caminhando aqui como quem está buscando o reino de Deus, né? Então, tudo que for colocado na sua mão vai ser gerenciado para o reino de Deus, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Então, e se nós buscarmos o reino de Deus, eu acho assim, eu não vou falar que é inimaginável, sabe? Mas é muito maior do que a gente sonha e do que a gente imagina. Porque prosperidade de verdade, às vezes você está sentado num pote de ouro e você não sabe. A prosperidade real, ela não vem externa, ela não vem de coisas externas. Pelo contrário, se você busca tal prosperidade, o que pode acontecer é você estar numa festa com um monte de gente do mesmo nível social ou um nível maior e você se desconhecer ali e você simplesmente ficar totalmente desconectado. E não é porque as pessoas são ruins ou porque aquilo é ruim ou algo do tipo, não, mas é porque você, se você estivesse buscando o reino de Deus, ali você seria uma luz. Se você não está buscando de Deus, está buscando coisas, ali com certeza, se você já acordou para esse mundo de Matrix maluco, você vai tremer, você vai se sentir desconfortável, porque... E hoje, como a gente tem linhas psicológicas, né, querendo definir tudo, então hoje alguém olha para você e fala, nossa, o cara coçou o queixo, nossa, ele está pensando isso. Nossa, o cara fez... Então vão tentar considerar um monte de situações, você vai considerar um monte de situações ruins passando dentro de você, mas na realidade você só está desconectado com o que era para você realmente estar conectado. Porque uma hora ou outra, eu acredito, né, que vai ter fases na nossa vida que a gente vai olhar e vai falar, pô, será que eu tô realmente vivendo coisas palpáveis e reais? Ou será que eu tô com um monte de bajulador, um monte de gente que só fala coisa que eu quero ouvir e não querem realmente se aprofundar em assuntos mais profundos? Porque sei lá, um exemplo, se você está em um lugar e você tenta colocar um assunto um pouco mais profundo, porque temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito, e até todo mundo sabe disso. Quando você quer aprofundar mais um pouco o assunto e as pessoas fogem, aí sim você tem que fazer uma leitura de comportamento, que é o quê? Pô, então não estou realmente num habitat meu, assim. Mais uma vez, confirmando, se esse vídeo chegou até você e você tem dentro de você vontade de entender o que Deus quer ativar dentro de você. Porque não é que eu não quero falar para outro tipo de pessoa, mas é que assim, você tem que entender o que Deus está falando com você. E a partir do que Deus está falando com você, aí sim você consegue entender qual é o seu ritmo de caminho, propósito dentro do seu trabalho, da sua família e das coisas que Ele já designou para você. E o que eu quero dizer é o seguinte: quando você está buscando o reino de Deus, em todos os lugares que vão estar buscando outras coisas, você vai se sentir um pouco peixe fora d'água, um pouco no nível leve, mas você pode se sentir extremamente um peixe fora d'água, porque quando você sentir que aquilo não é o seu propósito, aí você vai ficar perdido. Só que se você está ativado buscando o reino de Deus, aquilo automaticamente já vira um propósito, porque é um tempo de você começar ali a caminhar bem com você
E as pessoas que quiserem realmente ativar esse propósito dentro delas também, vai ser ativado, entendeu? Porque no final das contas, a grande coisa que vamos nominar como o que afasta ali a gente do nosso propósito, a gente do nosso caminho com Deus, e de realmente uma prosperidade genuína, de estar com pessoas que a gente ama, de estar fazendo coisas que a gente gosta, quando não está fazendo coisas que você gosta, ou quando você não está com quem você ama, às vezes no seu pior momento, mas você está feliz dentro de você, quando você tem uma prosperidade genuína de ir no mercado, de atravessar a rua, fazer um passeio andando em paz, olhando os pássaros, sabe, observando o movimento, com música ou sem música, mas totalmente em paz dentro de você. Quando você está, o que realmente separa às vezes a gente de uma prosperidade genuína não é o dinheiro, por exemplo, não é ter algum valor na conta, não é nada material. É só uma busca intensa por isso e colocar o material na frente de Deus, que já vai te entregar tudo. E Deus, ele pode te entregar uma vida, sabe, mais leve. Deus, ele pode te entregar uma satisfação onde você estiver. Deus, ele pode te entregar uma satisfação independente do momento que você estiver, porque ele é bom. E ele vai te entregar algo assim. Então, só que quando a gente está tão perturbado a nossa cabeça, gerenciando tanta coisa, correndo atrás de tanta coisa, que às vezes a gente não vê as simples coisas que Deus já colocou pra gente e que vão ser muito melhores, e a gente simplesmente não enxerga. Mais uma vez, volto a citar, às vezes você está sentado em cima de um pote de ouro e não sabe, porque você tem riquezas reais na sua vida e você não aproveita. Então eu quero deixar esse vídeo aqui, espero que tenha abençoado a vida de vocês, que nós venhamos buscar o reino de Deus e fazer com que esse reino, que a gente crê, que a gente tem esperança, ele se torne físico, né, de alguma forma, através da gente, que a gente consiga tocar nas pessoas e nas coisas, e fazer com que tudo sirva um propósito maior e leve luz, né, iluminação, e irradie, né, coisas boas onde a gente passe. Então esse é o meu recado para cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu também estou em aprendizado, lembrando que todos os vídeos que eu trago aqui são vídeos, né, de coisas que eu tenho meditado e situações que eu tenho vivido, e ideais que eu tenho buscado, né? Então eu espero que tenha abençoado a vida de cada um de vocês, que Jesus abençoe cada um e que seu dia seja maravilhoso, beleza? Tamo junto sempre. E aqui vai um recadinho. É isso aí, pessoal, tenho aqui em mãos o livro As Aventuras do Menino Chico. É um menino sem os braços, que vai na cidade de bicicleta buscar água para a mãe dele, que está está bem mal. E é uma obra que eu desenhei, né, em 2000 e alguma coisa, totalmente feito à mão. Alguns seres ajudam o Chico a conseguir o objetivo dele, e é uma leitura para os fortes, tá bom? Já quero colocar assim. Então, se você é forte, eu quero que você seja abençoado por esse livro, tá bom? O link tá aí embaixo na descrição. Tamo junto, Deus abençoe a vida de vocês e vamos de arte sempre.